Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Calculando e nesse vídeo vamos abordar a aula 7 de conjuntos, em que abordaremos, infelizmente, o nosso último conteúdo de conjuntos. Ainda faltam mais uma lista de exercício, porém essa é a última aula de conjuntos normalmente, pessoal. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa jornada de conjunto até aqui. Já vamos para a próxima, né? Que vai ser uma surpresa. Então, a aula de hoje iremos retratar sobre diferenças de conjuntos e complementar de um conjunto, ok? Então, já vai deixando seu like, vai se preparando e já vamos começar a nossa aula. Inicialmente, iremos abordar a diferença de um conjunto. Lembrando, pessoal, que para entender complementar de um conjunto, obrigatoriamente você tem que saber a diferença de um conjunto, porque ambos estão correlacionados, ok? Então, vamos começar. Primeiramente, deixa eu pegar aqui o meu apontador a laser. E vamos nessa. Ó, como podemos ver aqui, ó, dado dois conjuntos A e B, chama-se diferença de A e B o conjunto formado pelos elementos de A que não pertence a B. Ou seja, pessoal, o que nós tratamos de diferença? Diferença de conjunto é quando nós temos um conjunto A e temos outro conjunto B, e nós só queremos todos os elementos que estão em A e que não estão em B. É bem simples, pessoal, isso. E depois vocês vão entender com os exemplos. Agora, fazendo a anotação matemática, nós temos o que, ó? A, nós utilizamos o sinal de menos. B é igual ao que? X tal que X pertence a A e X não pertence a B. Ou seja, nós vamos encontrar esses dois conjuntos e vamos tirar todos os que pertencem a B, só sobrando elementos que pertencem a A. Então vamos exemplificar isso aqui para vocês, pessoal. Observe esse conjunto aqui, que já tem a resposta, que é o elemento A, mas vou explicar detalhadamente. Imagine que esse seja o conjunto A. Imagine que esse seja o conjunto B. O que nós temos aqui no conjunto A? O A é formado pelos elementos A, B e C, ok? E o elemento B, e o conjunto B é formado pelos elementos B, C, D e E. Então o que vai acontecer aqui? Nós temos que observar primeiramente os elementos que um com o outro tem em comum, que no caso é o quê? Esse conjunto aqui possui B e C, enquanto esse conjunto possui B e C. Então, pessoal, agora olhe detalhadamente esse primeiro conjunto. Por quê? Porque ele está antes do sinal de menos. Então, ele é a diferença de A para B, ok? Lembrando que se esse elemento e esse elemento é igual a esse, o único elemento que sobrou aqui foi o A, ok? Então, o único elemento que tem nesse conjunto, a qual eu chamei de A, que não tem nesse aqui, é o próprio A, no caso. Ou seja, o único elemento de A que não pertence a B é o próprio A. Ah, professor, mas esse D e E? Bem, esse D e E já pertence ao conjunto B. Nesse caso, o que eu quero? Eu só quero todos os elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. Então, nesse caso, o único elemento que não pertence a B é o próprio A. Entenderam? É como uma subtração. E nesse caso, nós só pegamos o elemento A. Tipo, se fosse aqui, eu cortaria aqui e só sobraria o A, ok? Caso não tenha entendido, vamos para outro exemplo. Bem, pessoal, esse exemplo é simples, ó. Nós temos aqui o conjunto formado pelos elementos A e B, e nós temos o conjunto formado pelos elementos A, B, C, D e E. Então, pessoal, o que vai acontecer aqui exatamente? Bem, nós temos que colocar o conjunto aqui e ver quais são os elementos que tem nesse conjunto, já que está depois da subtração, como vocês podem ver. Ó, A e B. A e B está contido aqui também. Ou seja, imagina, eu corto, corto, corto e corto. Qual elemento sobrou nesse conjunto aqui? Nenhum, correto? Então, o conjunto aqui formado será o vazio nesse caso. Por quê? Porque não existe nenhum elemento de A que não pertence a B. Então, o conjunto é vazio. É bem simples, né, pessoal? A diferença é isso. O primeiro conjunto que aparecer antes da subtração, nesse caso do sinal de menos, é o conjunto que vai dar o resultado, ou seja, o que tem nele que não tem no outro. Bem simples, né, pessoal? E diferença de conjunto é esse, ok? Agora vamos usar a diferença do conjunto para iniciarmos outro conteúdo, que é o nosso foco principal também, né? Que é o complementar de um conjunto, ok? E vamos ver o enunciado. Ó, pelo enunciado nós temos o quê? Dado dois conjuntos A e B,
tais que B está contido em A, ou seja, B é um subconjunto de A, já assume outra coisa. O conjunto que é a diferença de A para B, ou seja, o que tem A que não tem B, chama-se complementar de B em relação a A. Ou seja, nesse caso, o que falta para B se tornar um A. É tipo isso aqui a interpretação. Isto é, o conjunto dos elementos de A que não pertencem a B. Então, pessoal, como vocês podem ver, diferente da diferença de conjuntos, ficou até hilário, diferente da diferença, é que o que acontece? B tem que estar dentro de A para poder ser um complementar. Ou seja, ao fazer o conjunto a diferença de A para B, o B deve estar dentro de A para ser um complementar de um conjunto. Então, nesse caso, nós temos que o complementar é apenas uma diferença que assume a propriedade que o B está contido em A. Porém, ela é representada simbolicamente de outra forma, a qual eu irei mostrar aqui, ó. Nós temos essa forma aqui, ó, que nós lemos o complementar de B em relação a A, ou nós podemos colocar o B em um traçado em cima, representando o complementar, ok? Essa linguagem é bem mais fácil, porém muita gente utiliza essa, ok? Porém, ambas estão corretas. É bem relativo à usabilidade, porque muita gente utiliza uma e muita gente utiliza outra. Não tem um específico, ok? Você pode usar qualquer um que está correto. E o que isso conclui, pessoal? Nós concluímos que o complementar de B em relação a A é igual a diferença de A para B, ou seja, o que tem A que não tem B, nesse caso. E é o que nós queremos abordar isso aqui, complementar de um conjunto. A condição é que B esteja contido em A, ok? E a única forma de nós aprendermos isso é exemplificando, ok? Então, o primeiro exemplo e único, é claro, que nós vamos abordar nesse caso, é nós dar dois conjuntos. Então, nós temos o conjunto A e ele é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, ok? E nós temos o conjunto B que é formado pelos elementos 2 e 4. Então, a primeira coisa que temos que observar, o B está contido em A? Bem, para um conjunto estar contido no outro, é necessário que ele possua os mesmos elementos. Nesse caso, o B possui os elementos 2 e 4, como vocês podem ver. E 2 e 4 está contido no conjunto A. Como vocês podem ver aqui, o 2 está aqui e o 4 está aqui. Então, se todos os elementos de B estão contidos em A, significa que B é subconjunto de A, ok? E nesse caso, nós podemos fazer o complementar de um conjunto, ok? Porque a primeira exigência já foi atendida. Então, o que nós faremos, pessoal? Para fazermos o complementar, nós temos que dizer o quê? O que tem A que não tem B. Então, o que fazemos? Nós temos que observar, ó, A possui 1 e B não possui. A possui 3 e B não possui. A possui 5 e B não possui. Nesse caso, a diferença de A para B, ou seja, o que complementa B para se tornar, por exemplo, o conjunto A, era se ele tivesse os elementos 1, 3 e 5. Vocês concordam comigo? Se eu acrescentasse os elementos 1, 3 e 5 no B, nós teríamos o B igual a A, ou seja, nós completaríamos o B. Então, o que nós concluímos, pessoal? No final, nós utilizamos aqui, ó, o complementar de B em relação a A é igual a diferença de A para B, ou seja, o que tem A que não tem B. O que tem A e o que não tem B é os elementos 1, 3 e 5, como está escrito aqui, pessoal. E é isso que fazemos complementar de um conjunto. É a mesma coisa de fazermos a diferença de um conjunto. Tá ok? Então, espero que tenha entendido, porque é bem simples mesmo. Porém, esse é um assunto bastante interessante. Por quê? Porque muitas pessoas esquecem, mesmo sendo fácil. Uma coisa que eu digo a vocês é que tudo que é fácil também a pessoa esquece. Tudo que exige esforço, dedicação e persistência, quando você aprende, é mais difícil você esquecer. Por quê? Porque você suou para aprender aquilo. Então, mesmo que o conteúdo seja simples, eu exijo que você pratique ele ou até dificulte ele fazendo exercícios, questões bem complexas, ok? Porque é assim que você domina e deixa enraizado no seu sangue, no seu cérebro, no seu corpo todo, que esse assunto vai ser dominado, ok? Então, é esse o conceito. E agora, vamos fazer as propriedades do complementar de um conjunto, ok? Então,
propriedade de complementação. É o que nós iremos abordar aqui. Vai ficar a mercê de vocês quererem demonstrar essas propriedades, ok? Ou não. Caso você queira que eu demonstre, depois num momento não vou demonstrar. Mas caso você queira, deixa nos comentários que eu analiso toda essa situação e posso fazer um vídeo depois demonstrando todos esses exemplos aqui. Mas vamos lá. Bem, ele no enunciado nós tratamos que sendo B e C subconjunto de A, ou seja, B e C está contido em A, valem as seguintes propriedades. Quais propriedades? Bem, a primeira propriedade que nós temos, o complementar de B em relação a A, fazendo a interseção com B, é igual ao vazio. Pessoal, isso é verdadeiro? Por um simples motivo, como eu vou explicar a vocês. Observem o seguinte contexto. Imagina, o que tem A e que não tem B. Tipo, se ele não tem em B, significa que a interseção do que uma coisa que não tem B com B é vazio. Caso não tenha entendido essa afirmação, imagina. O que eu tenho em comum com duas coisas diferentes? Nada. Se A é um conjunto com elementos diferentes do de B, então é vazio. É isso que eu quero dizer. Que ao fazer um complementar aqui, eu vou obter só elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. Por isso, ao fazer a interseção de elementos que não pertencem a B com o próprio B, eu vou obter o conjunto vazio. Ficou claro essa situação? Caso tenha dúvida, deixe nos comentários, ok? E também acontece um fato com a união. Olha, o complementar de B em relação a A, unido com o conjunto B, é igual a A. Por que isso, pessoal? Porque imagina o seguinte: ao fazer o complementar, eu tirei todos os elementos de B que estava dentro de A. Vocês concordam comigo? Ou seja, eu tirei. Aí eu fazer a união, eu coloco tudo de novo. Tipo, eu tirei e coloquei todos os elementos novamente. Então o que aconteceu? Eu dei origem ao conjunto A novamente, que é o que está enunciado aqui. Nesse caso, nós podemos dizer que isso é verídico, ok? E agora vamos para a nossa segunda propriedade. Bem, pessoal, o complementar do conjunto A em relação a A é igual a vazio. Por quê, pessoal? Lembrando que o complementar é nós fazemos a diferença deles. Então, imagina, eu faço A menos o conjunto A. É o que, pessoal? Eu vou tirar todos os elementos de A, então vai formar o conjunto vazio. É tipo uma subtração. Qualquer número menos ele mesmo é igual a zero, ou seja, qualquer conjunto menos ele também é o vazio, que nesse caso é o conjunto neutro. Então nós podemos observar isso. Então, nesse caso, nós também assumimos isso aqui, pessoal. Imagina, o complementar do conjunto vazio em relação a A é igual ao próprio conjunto A. Por quê, pessoal? Imagina, você vai fazer A menos o conjunto vazio. Lembrando, o vazio é o conjunto neutro desse universo de conjuntos aqui que estamos trabalhando. Então, se tirarmos o vazio de qualquer conjunto, eu vou obter o mesmo conjunto, ok? Que nesse caso é o próprio A. Bem simples, né, pessoal? Essas propriedades, elas são verdadeiras, vocês podem confiar nelas, que vão sair muito bem e que elas já foram demonstradas, ok? E provadas. Por isso são propriedades que já afirma, nem precisa de outras coisas. É claro que você pode esquecer, mas você pode mesmo criar essas propriedades, testar elas, mostrar que elas são verdadeiras. Isso é um fator muito importante para você nunca esquecer. Então, pessoal, vamos para a nossa terceira propriedade. E o que essa terceira propriedade quer nos mostrar? Bem, isso daqui é uma notação bastante complexa para se entender ao ler. Por isso que eu escrevi aqui, complementar em relação a A e o complementar de B em relação a A. O que isso significa, pessoal? Eu simplifiquei isso colocando ele já na forma de diferença. Imagina aqui, o complementar em relação a A é o próprio A nesse caso, que iremos abordar, ok? E nós colocamos ele a diferença da subtração de A com B, beleza? Simples, né? O que isso acontece, pessoal? Imagina que nós levássemos isso como uma operação matemática de distribuição
que nesse caso nós distribuímos esse jogo de sinais como assim, ó, menos com mais, menos, menos com menos, mais. Se nós pegássemos A menos A, ficaria um conjunto vazio nulo. E o conjunto vazio menos B, nesse caso, ficaria o próprio B. Ou seja, nós levamos isso como uma situação matemática, ok? Mas não é bem assim. Essa propriedade, o que quer mostrar? Que se nós fizermos essa situação, como vocês podem ver aqui, que é o que está escrito, nós vamos entender até o conjunto B. A melhor forma de explicarmos isso era demonstrando, ok? Mas não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é só mostrar essas propriedades de complementação, ok? Então, espero que vocês tenham entendido que essa representação assim, ó, o complementar em relação a A e o complementar de B em relação a A é igual à diferença de A em relação a A, diferença de B, que forma o próprio B, ok? É como se fosse uma operação matemática nessa terceira propriedade. Bem, ela usualmente é pouco utilizada, ok? Então não precisa se preocupar muito, mas é bom aprendermos, né? Porque assim fica mais interessante. E agora vamos para a nossa quarta propriedade. Ó, nessa quarta propriedade é o que? Nós temos que o complementar de B inter C, ou seja, a interseção de B com a interseção de C, em relação ao conjunto A, é igual a nós fazemos o que? O complementar de B em relação a A e uni-lo, fazer a união com o outro complementar de C em relação a A. Ou seja, nós fizemos como se fosse uma distribuição. Agora, imagine comigo. Pega a interseção, transforma em união, separa os dois, que é o que acontece. Complementar de B em relação a A, complementar de C em relação a A. É o que você tem que fazer aqui. É tipo uma situação de mudança de propriedade. E é isso que nós queremos abordar, ok? Sem demais nem longas. Então, você também pode fazer esse teste, tipo graficamente. Imagine conjuntos a qual B e C tem que estar contido do próprio A, ok? Para você não se confundir. E tente fazer essas propriedades. E para encerrar, nós temos a inversa. Imagina que aqui fosse o que? A união. A união se transformou em interseção. E nós separamos ele. Ou seja, ó, o complementar de B união de C em relação a A é igual ao complementar de B em relação a A inter o complementar de C em relação a A, ok? Bem simples, pessoal. Essas são as 5 propriedades que você tem que se lembrar. Ou seja, a melhor forma de se lembrar é praticando. E o objetivo desse vídeo aqui foi concluído. Então, pessoal, essa foi a nossa última aula. A próxima vai ter mais um exercício que nós vamos usar o que nós já aprendemos aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do assunto de conjuntos. Esse assunto é bastante interessante. Eu retratei ele com mais algebrismo do que gráfico, porque nós temos que entender esse contexto de algebrismo, porque ele é bastante importante na matemática. Tipo, a explicação que eu estou dando a vocês, se vocês compreenderem dessa forma, eu acredito que vocês terão mais facilidade futuramente. Por quê? Porque o aspecto visual você tem que mentalizar, que é o principal objetivo de nosso trabalho. E tudo que eu trabalho é em propriedade da observação do livro. Eu utilizo o livro como uma referência e eu não tento resumir o livro. Eu tento apresentar o livro da forma que ele é aqui para vocês. E é esse o objetivo, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.